mesmo, 10, 11 anos, era um time de garotos que se reuniam para jogar futebol e num campinho de terra batida. E aí o clube, eles resolveram, bom, vamos nos unir aqui e formar um time. Esse time vai chamar Vasco da Gama, porque na época o Vasco era muito famoso pelo time do Expressinho da Vitória, né? O clube surgiu, as crianças, aquela meninada foi crescendo, o time virou varziano, depois virou amador, e até que ele se profissionalizou em 1966, foi até campeão da terceira divisão em 1968, e caminhou muito bem. Então a trajetória do Vasco é muito bonita nesse sentido. Ele era um time de meninos e de repente virou um time profissional com certa força em Americana. Em 1900, mesmo assim, o Vasco era bancado por abnegados. Então, assim, talvez o mais conhecido seja o senhor Davi Tolucci, e ele bancava no próprio bolso, ele tirava dinheiro, porque ele trabalhava tinha um cargo muito bom na empresa Jacira, que era uma tecelagem daqui de Americana, e ele tirava do bolso dele e bancava o time do Vasco. Então sempre foi bancado por abnegados. Em 76, a crise apertou muito, né, nesse sentido financeiro, e o clube resolveu mudar de nome. Americana Esporte Clube. Mudou para Americana Esporte Clube justamente para levar o nome da cidade e angariar mais apoio de empresários e tudo mais. Não deu certo, não adiantou nada, um pouco mudou. E o Rio Branco, que já era um clube estruturado, tinha já construído o estádio da Silvita, que na época era chamado de Rio Brancão, fez essa fusão com o AEC e retornou ao futebol em 1979. É uma fusão entre aspas, foi mais uma sessão de vaga. O Vasco foi lá e falou, o AEC, né, que é o Americano Esporte Clube, foi lá e, olha, eu te dou a minha vaga na segunda divisão, a gente acerta isso aqui, questões de dívidas e tudo mais, mas eu te dou a minha vaga na segunda divisão. Que o Branco, estruturado, aceitou e voltou ao futebol em 1979. Eu diria que o AEC e o Vasco são fundamentais na trajetória do Rio Branco, porque naquela época já tinham as 4 divisões estaduais, então tinha a primeira, segunda, terceira e quarta divisão. O Rio Branco, em tese, para ele voltar, ele teria que voltar na última divisão, que era a quarta. Só que o AEC já estava na segunda e resolveu passar a vaga, e o Rio Branco começou na segunda divisão, acima, né, não precisou começar lá de baixo. Facilitou muito a vida do Rio Branco e ficou aí os anos na segunda até conquistar o acesso em 90. Depois dessa difícil fase, o time deu a volta por cima e em 90 chegou à elite do Campeonato Paulista e ficou por lá 17 anos de forma ininterrupta. O que isso significou para o clube e como foi esse período? Falar a década de 80 e década de 90 do Rio Branco é assim, se você perguntar para qualquer torcedor, principalmente os torcedores mais fanáticos, brilha os olhos desses torcedores. Por quê? Era sempre o estádio cheio, times muito bons, o Rio Branco montava times muito bons, porém sempre batia na trave, então havia sempre aquela, poxa, o Rio Branco montou de novo um time muito bom, mas não conseguiu subir, e ficava aquela tensão, quando que esse time vai conseguir subir? O acesso de 90, um time fantástico, o seu principal craque era o Macedo, que depois jogou pelo São Paulo, seleção brasileira. O acesso de 90, um time sensacional, deu alegria para a cidade, porque nunca na história do futebol de Americana, talvez até na história do futebol da região aqui do Polo Têxtil, que Americana, Santa Bárbara, Sumaré, etc., vai existir uma festa como foi a do acesso do Rio Branco em 1990. As ruas pararam, era uma multidão assim, guiando o carro de bombeiros, uma festa gigantesca. Então foi um momento muito, muito marcante para a cidade, muito marcante mesmo. Um trabalho que era sério, que foi muito bem realizado e que estava começando a dar resultados. E que, enfim, depois de muitas tentativas, o Rio Branco conseguiu chegar à elite, onde enfrentaria os grandes times, e era a grande expectativa de todos ver o Rio Branco bater de frente. O time da cidade, o nosso Rio Branco, de uma torcida que era numerosa da época, enfrentar os grandes times, quem sabe lutar de novo pelos títulos estaduais, como fez no passado e já era conhecido de todos. Em 77, o Rio Branco construiu a sua sede náutica.
Essa sede proporcionava muito entretenimento para a população de Americana por causa de seus bailes. Qual foi a importância dessa sede para a população de Americana e da família americanense? A sede social ela foi muito importante assim, para o Rio Branco, para a comunidade de Americana, porque o Rio Branco era um clube muito forte na parte social. Quando o Rio Branco subiu em 1990, ele tinha da sua sede social um valor de 8 milhões de cruzeiros na época. Era um valor exorbitante. Tinha quase 20 mil sócios, então era um clube muito grande e fornecia um lazer muito marcante para a cidade. Então as domingueiras, os bailes eram muito famosos, sempre um público muito bom, e isso marcou. Várias famílias se formaram ali dentro da sede social, então por isso que o clube é muito marcante para quem, mesmo que não tivesse a ligação com o Rio Branco Futebol, mas assim, ela é muito marcante nesse sentido. Eu lembro do Rio Branco, da época dos bailes, nossa, como era gostoso a época dos bailes e tudo mais. Então o Rio Branco é muito marcado por isso também, por essa contribuição de lazer para a sociedade americanense. E a sede náutica, depois construída, a sede náutica João Tamborlin, foi feita para fomentar a parte do poliesportivo, que o Rio Branco tinha um time de tiro muito bom, inclusive um dos seus atletas, o Atos Pisoni, foi medalhista de ouro do Pan-Americano do México de 1975, e foi para fomentar então essa parte da poliesportiva, mas também tinha o baile do Havaí, que era muito tradicional e feito na sede náutica. Alguns relatos, né, de pessoas que viveram naquela época dizem que os carros que para entrar no local faziam volta e chegavam até na rodovia. Então era um momento marcante. O Rio Branco era um clube marcante que proporcionava um lazer que a sociedade americanense, quem viveu aquela época não esquece, fala com muitas saudades daquele Rio Branco social. O Rio Branco se tornou um dos maiores reveladores de craque para o futebol. Entre eles o Marcos Assunção, Mineiro, Marcelinho Paraíba e mais recentemente que foi o Romarinho. Como foi a passagem desses jogadores pelo clube? É bom dizer, né, e importante, que o Rio Branco na década de 90 fez um trabalho de base que era modelo. Era um trabalho de base que as outras equipes observavam como que era feito. Acho que do Rio Branco, além do Rio Branco, o único time que conseguia bater de frente em categorias de base com o time era o São Paulo. Tanto é que as finais estaduais de base eram quase sempre São Paulo e Rio Branco. Então foi um trabalho muito bem feito. Marcos Assunção, que em 1995-96 jogou pelo clube, ele foi vice-campeão de aspirantes pelo Rio Branco. O Flávio Conceição também, que foi muito marcante. Mineiro também foi muito marcante. Eles tiveram passagens marcantes, né? E o Romarinho, talvez a última revelação de maior destaque aí do Rio Branco, e uma lenda, né, vai ficar guardado eternamente na história na memória do torcedor corintiano, também vai ficar eternamente na memória do torcedor rio-branquense, porque ele comandou, ele entrou naquele time da Série A2 de 2009, que conquistou o acesso à elite, o segundo acesso à elite do Rio Branco, e ele era um dos protagonistas daquele time, junto com o Junai, junto com o Lincoln, centroavante, mas assim, o nome principal, o queridinho da torcida naquele acesso de 2009 era o Romarinho. Eles foram muito importantes para o futebol nacional, levaram o Rio Branco futebol nacional e até mesmo mundial, mas também deixaram ali a sua sementinha no Rio Branco, dando ou uma boa campanha no Campeonato Paulista, ou, como o caso do Romarinho, um acesso para a elite do futebol paulista. O que você poderia me falar sobre a atual fase que o time se encontra e como você enxerga esse momento? A atual fase do Rio Branco ela é absolutamente lamentável. A gente vê aqui atrás, por exemplo, os troféus aqui. Isso é uma fase gloriosa do Rio Branco. Isso é uma história que o Rio Branco tem e que essa história ela é muito grande, ela é muito grandiosa no futebol do interior. Um time que sempre foi marcado por ser protagonista no futebol interior. Então você está lá batendo de frente sempre com os grandes. Este sempre foi o Rio Branco. E hoje o Rio Branco se encontra na 4ª divisão, né? Caiu neste ano da 3ª para a 4ª divisão, ano que vem vai disputar a 4ª.
E é absolutamente lamentável o abandono que tem sido, a falta de uma gestão competente, uma gestão a longo prazo, tanto na revelação de atletas quanto no futebol profissional. Então, assim, é absolutamente lamentável mesmo a situação do Rio Branco, até mesmo a própria torcida caiu muito. Isso é outro ponto que a gente vê que é um indício de que a fase do Rio Branco realmente está muito longe do que um dia foi. Cobertura de imprensa não é mais a mesma dos tempos gloriosos. Enfim, ainda existe aquele Rio Branco gigante, aquele Rio Branco que tem uma história grandiosa. Mas eu acho que ela não tem sido honrada e ela não tem sido resgatada, continuada por aqueles que estão como mandatários do clube hoje, que só estão no Rio Branco para promoção política ou algo nesse sentido. Infelizmente o Rio Branco está numa situação muito lamentável, muito complicada e merecia maior carinho e maior atenção. O que te motivou a ser um historiador do Rio Branco? Por que o Rio Branco? O Rio Branco, o motivo de eu ser historiador do Rio Branco passa pelo fato de eu ser torcedor do Rio Branco, né? Um clube que eu me apaixonei e tudo mais. Então, eu sou curioso, né, pela parte de história, né? O Rio Branco, ele é um time que, quando eu comecei a torcer, eu falava, era um time tradicional, era um time de primeira divisão, dava trabalhos para os times grandes, né? Então, me bateu essa curiosidade de pesquisar da história do clube. Foi aí que eu comecei a buscar os jornais antigos, data por data, pesquisando jogo por jogo, jogador por jogador, e pesquisando toda a história do Rio Branco e elencando, fazendo um acervo, né, disso. Então, fotos, registros, histórias, relatos, para que realmente, não só eu que pesquisei, mas que todo mundo pudesse conhecer o que é o Rio Branco, a grandeza do Rio Branco, e essa história se perpetuasse. Então eu acho que quando você assume como um historiador de um time, ou até de qualquer fato histórico, você tem uma grande responsabilidade, primeiro com a verdade, porque você não pode distorcer aqueles fatos históricos que você está ali pesquisando, você tem uma fonte, mas principalmente você tem uma responsabilidade afetiva com aquilo, no sentido de você está fazendo isso, mas outras pessoas que estão ao redor se interessam neste produto que você está pesquisando. E por se interessarem, você tem que ter uma responsabilidade de perpetuar isso, de mostrar para todo mundo, olha, foi isso que aconteceu em tal ano, esta é a história do Rio Branco, isto foi o que o Rio Branco significou para a cidade de Americana. Então acho que quando você faz esse trabalho de formiguinha de historiador,